Um dos maiores segredos de One Piece sempre foi sobre a origem das Akuma no Mi, e uma das principais hipóteses que os fãs sempre levantaram foi a existência de uma árvore que pudesse ter gerado esses frutos. E depois que a gente acompanhou o arco da Ilha dos Tritões, uma coisa chamou a nossa atenção: a existência da Árvore da Luz do Sol, Eva, que era responsável por iluminar o fundo do mar e aquela ilha. Uma árvore com características especiais, mas nada muito fora do padrão considerando a riqueza geográfica de One Piece. Mas um detalhe que acabou ficando de fora desse arco foi a gente nunca ter visto exatamente essa árvore por completo. Vimos as suas raízes, que são capazes de transmitir a luz do sol para a Ilha dos Tritões, um pouco do seu caule, mas nunca vimos o seu topo. Já vários anos depois, acompanhamos o arco do Reverie, onde presenciamos o Rei do Mundo Imo caminhando por um salão cercado por flores e raízes que se estendem pelas paredes do salão. E quando a gente conecta uma coisa com a outra, a gente lembra que a Terra Sagrada de Marijoa fica exatamente 20.000 metros acima da Ilha dos Tritões. Galera, agora que a gente teve a oportunidade de saber o que de fato aconteceu durante o arco do Reverie, mais e mais detalhes vão sendo expostos e eu acredito que um dos segredos que a gente pode acabar esbarrando é sobre a existência de uma árvore das Akuma no Mi, uma ideia muito antiga na fandom, mas que pode realmente ser verdade. E é sobre isso e muito mais que a gente vai teorizar no vídeo de hoje. Então, se você ficou curioso, lembra de conferir a sua inscrição no canal e lembra também de estourar o sino de Skype para sempre saber quando eu tiver vídeo novo de One Piece e já poder vir correndo assistir, beleza? Pra gente começar aquecendo, vamos voltar para o ano de 273 a.C. na Índia, onde o rei Ashoka, do Império Mauryan, formou um serviço secreto de 9 homens. Depois de perder a guerra de Kalinga, Ashoka sentiu a necessidade de conhecimento, então reuniu 9 mentes brilhantes e poderosas e formou os 9 Homens Desconhecidos. E a ideia da existência dos 9 Cavaleiros Sagrados em One Piece poderia seguir essa mesma linha de raciocínio. É possível que esses 9 Cavaleiros Sagrados sejam um grupo de guerreiros organizados diretamente por Imo após a guerra com o Joy Boy e o Reino Antigo. Esses cavaleiros seriam os 9 mais poderosos dragões celestiais que teriam sido treinados de forma semelhante, por exemplo, aos agentes da Cyper Pulse. E os Gorosei, que sabemos que são um grupo formado também por dragões celestiais, poderiam ter feito parte dos Cavaleiros Sagrados no passado e hoje assumem uma posição mais política do que de combate. Mas vale lembrar aqui, né, que pela forma como os Gorosei reagiram às informações sobre a fruta do Deus do Sol Nika, eles não parecem ter presenciado o século perdido com os próprios olhos. Então é provável, né, que tanto os Gorosei quanto os Cavaleiros Sagrados sejam um cargo rotativo com o passar dos séculos e somente Imo se mantenha imortalizada desde aquela época. Esses Cavaleiros Sagrados poderiam ter lutado durante o incidente de God Valley, por exemplo, que pelo nome parece ter sido um refúgio ou um local de férias para os Tenryubitos ou qualquer coisa do tipo, né? Já que o nome seria Vale dos Deuses e sabemos que a marinha estava lá justamente para proteger os Tenryubitos, então pode ser que os Cavaleiros de Deus também estivessem presentes para cumprir o seu papel de defender a elite do mundo. Um detalhe curioso sobre esses cavaleiros é o padrão de espirais que aparecem ao fundo das 9 silhuetas e que lembram muito o padrão presente nas próprias Akuma no Mi e se faz presente também, olha só, no arco de Enies Lobby, na cena onde o Kaku e a Califa estão prestes a comer as suas Akuma no Mi e as mesmas espirais aparecem ao fundo. Então, existe uma grande chance desse grupo de guerreiros serem usuários de Akuma no Mi também, né? Como muitas pessoas são no universo de One Piece, mas a gente vai voltar no assunto das Akuma no Mi daqui a pouquinho. Outra coisa que essas espirais remetem também é ao próprio Shanks, já que na primeira versão do personagem, no mangá Romance Dawn, a sua capa também ilustra o mesmo padrão de espirais. Então, será que a ideia inicial era o Shanks ser um usuário de Akuma no Mi, por exemplo? Fica aí o questionamento, mas esse detalhe mostra pra gente que o Shanks parece ter, sim, alguma relação que seja com esses cavaleiros, já que, inclusive, a principal silhueta a gente viu que é idêntica à do próprio Shanks. Mas pode ser também que essa silhueta não se trate dele, mas sim
do seu pai, que seria o São Figure-Land. Para quem não assistiu o filme Red, os Gorosei discutem durante o filme se eles poderiam mesmo eliminar a Uta, mesmo ela tendo um sangue da família Figure-Land. Mas essa indagação dos Gorosei levou em consideração que a Uta seria filha biológica do Shanks, então ele é quem faria parte dessa família, e considerando a hesitação dos Gorosei em eliminar alguém dessa família, faria sentido a gente pensar que essa seria uma família de nobres mundiais e não uma família qualquer. Ainda não tem nada 100% confirmado, mas é o que tudo leva a crer, pelo menos, né? Ainda mais com a revelação de que o Shanks foi encontrado num baú de tesouro com apenas 1 ano de idade, exatamente durante o incidente de God Valley, onde estavam presentes vários Tenryubitos. Isso a gente também soube, né, através do filme Red. Então, o pai do Shanks poderia ser o tal líder dos Cavaleiros Sagrados, e por isso que eles se parecem tanto. E ele pode ter lutado, quem sabe, diretamente contra o próprio Barba Branca durante God Valley. Isso porque existe uma fala muito curiosa do Barba Branca enquanto ele conversa com o Shanks lá naquele encontro entre eles, né, onde eles partem os céus com as suas lâminas, quando o Barba Branca diz que quando ele olha para o rosto do Shanks, isso fazia as suas cicatrizes doerem, as cicatrizes que ele recebeu de um certo homem. E a princípio, essa fala poderia se referir ao Roger, já que o Barba Branca e ele e o Roger já se enfrentaram diversas vezes, e sabemos que o Shanks é como um espelho do próprio Roger nessa era. Mas talvez o Barba Branca tenha sido ainda mais específico nessa frase quando ele diz que o rosto do Shanks o lembra uma certa pessoa, e essa pessoa talvez pudesse ser o próprio pai do Shanks. E outro detalhe que vale lembrar também é como esse fenômeno das cicatrizes doerem remete a um trauma que a pessoa sofreu ao lutar contra determinada pessoa, e não só uma simples marca de batalha. Então, isso daria um hype grande, né, no líder dos Cavaleiros Sagrados, e seria interessante, por exemplo, ver o Dragon, o pai do Luffy, enfrentando o pai do Shanks. E com sorte, a gente ainda poderia ver ao menos mais uma das 12 lâminas de grau supremo nas mãos desse cavaleiro, já que ele, na sua silhueta, carrega uma espada. Agora, voltando ao assunto das Akuma no Mi, de novo, vemos o padrão de espirais por trás dos Cavaleiros Sagrados, o que pode ser uma dica que cada um tenha uma Akuma no Mi. Sabemos que o governo, com todo o poder, influência e dinheiro que ele possui, acaba tendo uma maior facilidade de conseguir essas Akuma no Mi, mas será que é só isso? Existem algumas espécies de árvores muito peculiares em One Piece, sendo uma delas a Árvore do Tesouro Adão, a árvore mais poderosa de todas e uma espécie extremamente rara que foi usada para construir o navio do Roger e dos Chapéus de Palha, e que, por curiosidade, né, a gente nunca sequer viu a localização de uma dessas no mundo de One Piece. Muita gente, inclusive, acredita que uma dessas pudesse existir onde hoje é a Montanha Reversa. Isso porque, quando vemos o mapa mostrado pela Nami, podemos ver várias linhas circulares que poderiam fazer referência às linhas circulares de dentro de uma árvore e que servem, né, na prática para medir a sua idade através dessas camadas. Ou essas linhas podem ser apenas a forma que a gente conhece para medir relevos na vida real, né? E nunca ter existido uma árvore Adão ali. Mas uma coisa não dá para negar, parece coincidência demais o exato lado oposto do planeta ser a localização da árvore da luz do sol Eva. Essa aqui, como a gente viu, tem a capacidade, né, de transmitir a luz do sol da superfície para o fundo do mar e assim iluminar a Ilha dos Tritões. Agora, será que realmente essa árvore teria alguma coisa a ver com a origem das Akuma no Mi? Durante o arco de Egghead, vimos a teoria do Dr. Vegapunk sobre isso, onde ele sugere que as Akuma no Mi surgiram através do desejo dos indivíduos, da vontade das pessoas, e de alguma forma elas despertaram uma vasta gama de poderes, ou esses poderes foram desenvolvidos em frutas. O fato é que o Reino Antigo era conhecido pelo seu alto nível de desenvolvimento tecnológico, então faria sentido a gente pensar que a resposta para isso não seria assim tão abstrata, tão lúdica, mas que talvez tenha havido também uma espécie de manipulação genética, seja nas pessoas ou seja nas frutas, para a criação das Akuma no Mi. A explicação do Vegapunk é uma hipótese que pode não estar 100% correta ou
com lacunas em aberto, então nada impede de ter existido mesmo uma árvore que tenha dado origem às Akuma no Mi. Esses poderes poderiam ter surgido primeiro nos indivíduos e depois passado para essas frutas na árvore da luz do sol Eva. Até porque, apesar da gente conhecer o ciclo das Akuma no Mi e como depois que um usuário morre, o seu poder passa para a fruta compatível mais próxima, é isso que a gente consegue interpretar na prática durante o arco de Punk Hazard, quando a gente para pensar em frutas, a gente espera que elas deem em árvores, né? Em algum momento, nem que seja na sua origem. Outra coisa que não dá para ser ignorada é a própria simbologia dos nomes. A árvore da luz do sol Eva acaba esbarrando com o deus do sol Nika, e não tem como a gente deixar de correlacionar a árvore Eva e as frutas do diabo com a história do cristianismo, onde Eva come o fruto proibido depois de ser persuadida pelo diabo. Então, se a gente considerar a possibilidade dessa árvore das Akuma no Mi tendo existido no passado onde era localizado o reino antigo dos D, e a gente considerar o salão de Imo como parte da extensão da árvore Eva, a gente poderia concluir que o reino dos D teria existido exatamente onde hoje é localizada a terra sagrada de Marijoa, como muita gente inclusive especula, né? Você toma o reino do seu inimigo e você se aposta daquele lugar e passa a habitá-lo. São várias evidências que são muito bem encaixadas quando a gente para pensar na ideia da árvore Eva, mas caso o Oda ele decida ser imprevisível, como ele costuma ser, a gente ainda poderia imaginar outras árvores em One Piece que poderiam ser ótimas candidatas a assumir esse papel, como por exemplo a árvore do conhecimento em Ohara, que carrega o mesmo nome da árvore do conhecimento no cristianismo, que era onde existia o fruto proibido. Ou quem sabe a árvore de Elbaf, que parece fazer referência, né, a Yggdrasil, outra árvore que também só vimos as raízes e parte do seu caule, mas que também não sabemos onde ela termina, não vimos ainda o seu topo. Essa árvore é basicamente, né, na mitologia nórdica, o centro do universo que conecta os 9 mundos, onde o mais alto desses mundos, Asgard, é dito ser capaz de tocar até mesmo o Sol e a Lua, onde a gente já ouviu, né, esse papo de Sol e Lua. Mas o mais importante aqui é que as frutas dessa árvore curariam qualquer doença, salvando até mesmo uma pessoa à beira da morte, e nas suas frutas estariam as respostas das grandes perguntas da humanidade. Então, outra reflexão interessante aí para a gente se fazer também enquanto isso. Agora eu quero saber de vocês, será que faz sentido a existência de uma árvore das Akuma no Mi, ou será que realmente a gente vai partir para o que deu a entender a teoria do Vegapunk de que esses poderes surgiram realmente através da vontade das pessoas e logo depois diretamente já foi passada para os poderes de frutas, né, como transferidas para poderes de frutas, e não teve um intermédio de elas terem existido em árvores, por exemplo, né, da gente ter a possibilidade dessa existência de uma árvore das Akuma no Mi. Deixa o comentário de vocês, a teoria de vocês aí nos comentários, e se você curtiu esse vídeo, eu recomendo que você assista esses outros 2 vídeos de One Piece que vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!